Boa tarde, meus irmãos. Que o Senhor, na sua bondade, esteja sendo com cada um de nós nesse momento. Quero convidá-los ao estudo da palavra de Deus. O tema do estudo hoje é da incredulidade à fé. Elias e a viúva. Então, hoje, Elias e a viúva, da incredulidade à fé. Mas antes, quero convidá-los a clamarmos ao Senhor. Temos algumas pessoas que precisam da nossa intercessão. Aí eu peço aos irmãos para orarem pelo irmão Novaes Guzmão, que está internado, pelo nosso irmão Gessé Santana, pelo nosso irmão Tiago Cunha, pelo nosso Raimundo, irmão Raimundo, esposo da irmã Zoraide. Clamemos por cada um deles. Amado Pai, nós pedimos a tua misericórdia e que o Senhor esteja sendo conosco, porque precisamos de ti, Pai. De uma maneira especial, clamamos para que seja com nosso irmão Idálio, com a irmã Nice, diante da partida da irmã deles. Ministra com força, conforto aos seus corações. Senhor, eu quero pedir para que seja também com os nossos irmãos que estão internados. Pai, tem misericórdia de Tiago, da sua esposa, a irmã Jacilda, da sua filha Oiara. Senhor, recobra a saúde dele, Pai, por bondade. O irmão Jessé, a irmã Renialda, sustenta, Pai, a irmã Isaura, seja com aquela família, Senhor. Pai, suplico a Ti pelo irmão Novaes, abençoa a vida dele, Dona Regina, seus filhos. Ó Senhor, tem misericórdia de cada um. Nosso irmão Raimundo, a irmã Zoraide. Deus, eu peço a Ti para que esteja restabelecendo a saúde do irmão Raimundo. Ó Deus amado, sustenta o Teu povo. Nossa irmã Daci, Pai, tem misericórdia dela. Nosso irmão Clei, sustenta o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, então, Elias e a viúva, da incredulidade à fé. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis 17. 1 Reis 17, a partir do verso 7, diz assim: Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui? Apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então lhe disse Elias: Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então, meus irmãos, está aqui um milagre que Deus executou por meio de Elias na vida daquela viúva. Nós, quando olhamos para a Bíblia, nós precisamos pensar o que cada um daqueles milagres significa. Então, por exemplo, nós temos milagres de restauração, nós temos milagres de libertação, nós temos milagres de livramento e nós temos milagres de provisão. Esse milagre aqui é um milagre de provisão. Qual era a situação dessa viúva? Se você observou aí, diz ela que no versículo 12, que ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Que ela pegou 2 cavacos, ia fazer o resto de comida que tivesse, ela e seu filho comeriam, e então morreriam. Elas estavam num momento assim de desistência. A ideia que eles comeriam e então morreriam é mais ou menos a seguinte. Pensa comigo quando a esposa de Jó chega nele e fala: Ainda temes a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. A ideia amaldiçoa Deus e morre é uma indução ao suicídio.
Olha, como é que você vai amaldiçoar a Deus e morrer? Põe uma corda no pescoço e resolve teu problema. Aqui, quando ela diz comeremos e morreremos, talvez ela estivesse dizendo que depois disso já não haveria mais perspectiva. Ela, para evitar o sofrimento, daria o cabo da vida do filho e depois daria o cabo da própria vida. Percebe o momento de desistência? Ainda que não estivesse falando sobre o suicídio, com certeza ela não tinha mais perspectiva. Ela não tinha mais uma luz no fim do túnel. Ela não conseguia vislumbrar nada no seu horizonte. Estava no momento de desistência, no momento de incredulidade. Meus irmãos, meus amigos, não é verdade que isso às vezes acontece conosco? Nós não conseguimos visualizar nada no nosso horizonte quando pensa no aspecto financeiro, quando pensa no futuro, quando pensa no aspecto do casamento, quando pensa na questão familiar. Isso induz a pessoa a uma depressão. Eu conheci pessoas no meu círculo familiar que, infelizmente, vieram a óbito entregando-se completamente à bebedeira porque não visualizavam mais nada na sua vida, não tinham mais perspectiva de futuro. E sem essa perspectiva, se entregar à bebedeira. Quer dizer, quem está de fora pensa que a vontade de beber, às vezes, é consequência de uma depressão, por não ter mais perspectiva de futuro. Infelizmente, entre o povo de Deus, pode acontecer das pessoas terem os seus momentos de fragilidade, seus momentos de incredulidade, seus momentos de desistência. A palavra de Deus quer nos levar da incredulidade à fé, da desistência à esperança. O que a gente pode tirar de lição aqui desse texto da palavra de Deus? Então, pensemos comigo, por favor. Primeiro lugar, no versículo 7. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O contexto é o seguinte: Elias havia dito que não choveria em Israel enquanto ele não falasse para chover. Isso era para que Israel fosse julgado devido à sua idolatria. Israel tinha abandonado o Senhor, Israel estava adorando Baal. Era uma divindade pagã associada com fertilidade. Então eles achavam que por meio de Baal a terra deles prosperaria. Mas Deus então, por meio de Elias, vai julgar essa idolatria. Vocês estão atrás de Baal porque vocês acham que Baal é Deus de fertilidade? Que ele é Deus de chuva? Olha, enquanto o Senhor não determinar que chova, ficará anos sem chover. Começa assim. Elias, então, ele fica perto de um ribeiro de água e ele é alimentado por corvos. Não sabemos quanto tempo. Talvez uma semana, talvez um mês, talvez um ano. Ora, foi um tempo que levou para o ribeiro secar. E o ponto que eu estou colocando aqui é o seguinte: durante o momento, Elias estava na sua zona de conforto. Elias estava bem, porque aquela seca não o estava atingindo. Mas chegou um momento que o seu ribeiro secou. E, meus irmãos, por que Deus permite que o ribeiro do seu servo seque? Já secou algum ribeiro para você? Talvez você tinha um bom emprego. Talvez você tinha uma boa situação. Talvez você estava numa zona de conforto. E, de repente, o ribeiro seca. Por que Deus permite que o seu ribeiro seque? Aqui eu posso dizer duas coisas. A primeira, quando Deus permite que o ribeiro seque, ele já tem providência para a sua situação. Em primeiro lugar, guarda isso. Quando Deus permite que o seu ribeiro seque, você pode achar que seus recursos esgotaram, mas os recursos de Deus não se esgotaram na vida do seu povo. Deus pode permitir que o meu ribeiro seque, mas ele já tem providência para entrar, para vir ao meu encontro. Aí Deus chega em Elias e fala: olha, Elias, esse ribeiro aqui secou, mas eu já determinei que alguém venha ao seu encontro para suprir a sua necessidade. Em primeiro lugar, isso, meu irmão. Lá, saiba disso. Ainda que Deus permite que o nosso ribeiro seque, ele já tem solução para o nosso problema. Ele já tem providência para a nossa situação. E a segunda lição que eu tiro aqui é que Deus manda Elias ao encontro da viúva. E no primeiro momento, Elias vai achando que a viúva vai ser solução para o problema dele. Chegando lá, ele descobre que ele é que vai ser solução para o problema da viúva.
Então Deus permite que o nosso ribeiro seque para que a gente possa levantar os olhos e perceber situações outras onde nós podemos ser resposta dele para aqueles que sofrem. Enquanto Elias estava ali com seu ribeiro, ele bebia água, ele se alimentava, mas ele não atinava para outras pessoas, perto ou longe dele, que não tinham o mesmo privilégio, que não estavam tendo o seu suprimento básico. Aí Elias vê o seu ribeiro seco, ele sabe que Deus vai entrar com providência. Quando ele vai até aquela viúva, ele olha para a viúva e pensa consigo: olha, eu talvez estivesse preocupado com o meu problema, eis aqui uma mulher com um problema maior do que o meu. Eu talvez estivesse preocupado com a minha necessidade. Essa mulher está preocupada com a necessidade dela e com a necessidade do seu filho. Meus irmãos, às vezes o Senhor permite que o nosso ribeiro seque para a gente perceber um pouco pessoas à nossa volta que estão passando por problemas maiores. Um exemplo: nós estamos vivendo uma época de uma carestia. O Brasil nunca teve uma realidade econômica favorável, mas o momento agora está um tanto mais difícil. E sempre que eu vou ao mercado, eu fico me perguntando como é que um pai de família assalariado sobrevive. Aí parece que eu precisei me dar um pouco mais de conta da carestia para pensar naquele que vive apenas com o salário. Às vezes, nosso ribeiro seca para a gente perceber outros que estão passando por dificuldades maiores do que a nossa. Sigamos então adiante. Versículo 18, veio a palavra do Senhor, né? Vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali. Ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Quer dizer, na realidade, essa mulher não tinha nem para si. E aí o que a gente precisa considerar aqui? Que a grande questão não está nas circunstâncias. A grande questão não está nas pessoas à nossa volta. A grande questão está sempre em Deus, na palavra de Deus, na obediência a Deus, na dependência de Deus. Meu irmão, olha, Sidom era o olho do furacão. Lembra que Israel tinha abandonado a Deus para adorar Baal? Baal era uma divindade pagã de uma nação vizinha. Qual era essa nação? Sidom, da Síria. Então ali era a sede desse Baal. Ali era o olho do furacão. Ali é que ia ser que estava mais forte do que em Israel ainda. Então, Elias não deveria olhar para as circunstâncias. Porque se ele fosse olhar para a questão das circunstâncias, para a questão da geografia, ele iria para qualquer lugar, menos para Sidom. Elias não deveria olhar para as pessoas, porque se ele fosse olhar para as pessoas, ele poderia pensar em qualquer pessoa para ajudá-lo, menos aquela viúva. Meus irmãos, o que acontece naquela época? Naquela época não havia esses meios de assistência sociais que nós temos hoje. Então não existia pensão, não existia aposentadoria, não existia benefício. Uma mulher viúva era uma mulher totalmente desprovida de recursos. Um órfão totalmente desprovido de recursos. Então, se Elias fosse olhar para as circunstâncias ou para as pessoas, ele jamais iria para Sidom e jamais pensaria naquela viúva. Só que o texto está dizendo que foi Deus que mandou, foi segundo a palavra de Deus. E aqui está a centralidade da vida cristã. Deus, sua palavra. E a partir de Deus e sua palavra, nossa fé, nossa obediência, nossa dependência. Dependamos do Senhor. Confiemos na palavra do Senhor e obedeçamos a direção do Senhor, porque, meu irmão, Deus honra aqueles que o honram. Deus honra aqueles que o honram. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Daí o desafio: saiamos da incredulidade e partamos para a fé. Elias é um homem de fé. Ele está demonstrando isso na vida dele. E agora a gente vai aprender que a fé de Elias será uma fé que contagiará o coração incrédulo daquela viúva. A fé de Elias contagiará o coração desistente daquela viúva. Meus irmãos, se nós formos homens e mulheres, se nós formos jovens e adultos, se nós formos pessoas que realmente se dispuserem a confiar em Deus, obedecer a Deus e depender de Deus, as pessoas à nossa volta, elas serão contagiadas
e elas serão abençoadas com a nossa fé, com a nossa obediência e com a nossa dependência. Nós poderemos ser exemplos para elas, ser degraus para elas, ser testemunhos para elas. Nos desafiemos, nos comprometamos, realmente façamos um propósito e uma aliança. Vou confiar, vou obedecer, eu vou depender. Deus há de nos honrar e Deus há de abençoar a outros por meio de nós. Chega aqui então a situação. Versículo 10. Se levantou, foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me perto de uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, nada tenho comigo, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui fora, depois para ti mesmo e para teu filho. Meus irmãos, aqui nós temos algumas lições. A primeira, a fé requer humildade. A obediência requer humildade. A dependência de Deus requer humildade. Pense comigo. Elias depender de uma viúva que tem um filho? Ora, Elias precisou engolir orgulho. Elias precisou se dispor a ser mal visto pelas pessoas que estavam à sua volta. As pessoas olhariam para Elias e diriam o quê? Um marmanjo desses, ao invés de trabalhar para se sustentar, fica aí dependendo dessa viúva. Era ele que deveria ajudar a viúva e não esperar que a viúva ajudasse a ele. Meus irmãos, eis aqui. Fé requer humildade. Tem que engolir orgulho. Fé requer humildade, obediência requer humildade, dependência de Deus requer humildade. Às vezes, uma das dificuldades que nós temos é o nosso eu, porque o nosso eu quer se proteger o máximo possível. E o nosso eu se protege até com argumentos razoáveis. E o argumento razoável seria: não, eu tenho que pensar nela, eu não tenho que pensar em mim. Eu tenho que pensar na criança, eu não tenho que pensar em mim. E, meus irmãos, eu não estou defendendo aqui egoísmo. Eu não estou defendendo aqui a exploração da coitada da viúva. O que eu estou dizendo é que se Deus mandou, nós muitas vezes precisamos engolir o nosso eu, engolir o nosso orgulho, engolir a nossa lógica, realmente nos crucificar para depender totalmente de Deus. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala da pessoa ser missionário, da pessoa ela viver pelo evangelho, da pessoa ser pastor, no coração de muita gente, eles acham que, não, eu vou ficar vivendo dependendo de oferta, dependendo de igreja. Não, eu tenho que trabalhar. Quer dizer, parece que missionário e pastor não trabalha, né? Mas o ponto que eu estou colocando aqui é: aprenda a engolir o seu orgulho. Aprenda a depender de Deus. Deus muitas vezes vai usar pessoas simples, porque a Bíblia fala que Deus, ele pega o sábio na sua sabedoria. O forte, ele pega na sua estutícia, porque ele usa as coisas loucas, as coisas simples, as coisas que não são, para envergonhar as coisas sábias, as coisas que são. Então, meus irmãos, Deus vai usar pessoas simples, e nós precisamos engolir o nosso orgulho para depender das pessoas simples. Um outro exemplo, faz de conta que vai ter uma pregação num culto, e aí se o camarada ele tem 500 diplomas, você fala: não, esse é homem de Deus, esse eu quero ouvir. Se o camarada tem um currículo vitae, um know-how, você fala: não, esse é homem de Deus, esse eu quero ouvir. Mas se a pessoa não tem título nenhum, se é aquela pessoa simples, que às vezes fala: nós foi, nós vai. Meus irmãos, normalmente a gente não tem a tendência de querer desprezar pessoas assim, mas eu já ouvi palavras preciosíssimas, já ouvi palavras poderosíssimas de gente simples. E eu confesso para vocês que eu não ligo para diploma, eu não ligo para currículo. Se a pessoa realmente ela tiver vida com Deus e amar a palavra de Deus, eu estou disposto a ouvi-la, seja qual for a situação. Então,
Aprender isso, a fé, a obediência, a dependência, tem que nos levar a engolir o nosso orgulho. Mas uma segunda lição que a gente vê aqui, que aí já no caso da viúva, pensa nisso. Ninguém é tão pobre que não possa abençoar a outro. Pensa nisso. Ninguém é tão pobre que não possa abençoar a outro. Aquela mulher estava ali pegando o cavaco. Elias fez uma longa viagem. Nessa longa viagem ele estava cansado, num período de seca. Aí ele chega na mulher e fala: me dá um pouco d'água. Meus irmãos, olha, aquela mulher podia não ser rica, podia não ser abastada, mas ela não pensou duas vezes em dar um copo d'água a um cansado viajante. Ninguém é tão pobre que não possa abençoar a outro. Isso daqui é algo para a gente pensar. Elias, então, vendo a disposição dela, Elias fala: agora vai lá e traz uma coisinha para eu comer. Aquela mulher só tinha para si e nem o suficiente. Mas, meus irmãos, pensem nisso. Essa mulher vai dividir o que é seu. E eu vou insistir nesse ponto. Ninguém é tão pobre que não possa abençoar a outro. As pessoas vivem uma tendência de achar o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro. As pessoas vivem nessa lógica. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Pensam primeiro em si. E nisso de pensar primeiro em si, elas nunca se comprometem com o Senhor. Elas nunca se comprometem com a obra do Senhor. Elas nunca se comprometem com os necessitados que estão à sua volta. Meu irmão, olha, guarda isso no coração. Dízimo não depende daquilo que te sobra. Dízimo depende da sua fidelidade e compromisso. A grande questão não é se o que você recebe está dando para pagar todas as suas despesas e sobra para você entregar o dízimo. A grande questão é se você tem compromisso com Deus, com a obra de Deus. E se você tiver esse compromisso, você vai colocar no seu orçamento. Assim como eu tenho que pagar a luz, assim como eu tenho que pagar a água, assim como eu tenho que fazer a feira, eu tenho que entregar o dízimo. Ora, ninguém é tão pobre que não possa abençoar o outro. E aqui, ninguém é tão pobre que não possa abençoar o reino. Pensa nisso. Olha, o que falta nas pessoas não é condições. O que falta nas pessoas é compromisso, é fidelidade, é um ato de fé e de dependência. Esse é o princípio do dízimo. Esse é o princípio da oferta. Eu tenho um compromisso com o reino, eu tenho um compromisso com o rei, e eu sei que eu vou me envolver com o reino, vou me envolver com o rei, e o reino e o rei serão bênção para mim. Esse é o compromisso. Não a ideia de barganha, mas a ideia de fé. Eu queria insistir nesse ponto aqui. Observe bem o que Elias vai dizer para ela. Faze primeiro para mim, depois para você e para seu filho. Ora, o que Elias está fazendo com aquela mulher? Elias está dizendo isso porque Elias está pensando no seu umbigo? Porque Elias está pensando primeiro em si? Não, Elias tinha acabado de ser sustentado por corvos. Elias sabia que se não fosse por meio daquela mulher, de alguma outra forma, Deus supriria a sua necessidade. Não é egoísmo de Elias. Não é porque Elias está preocupado com si. É que Elias, como servo de Deus, Elias está dando àquela mulher a oportunidade de priorizar o Senhor, de ter um ato de fé. Meu irmão, é por isso que eu estou dizendo. Dízimo não é o que sobra. Dízimo é prioridade. Primeiro lugar, honre o Senhor. Honre o Senhor na certeza de que o Senhor vai te honrar. Então Elias está desafiando aquela mulher: faze primeiro para mim. Depois faz para você, depois faz para os seus filhos. Meu irmão, o que a Bíblia fala? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O ponto que eu enfatizo: ora, coloque o Senhor em primeiro lugar. Faça de Deus a tua prioridade e você se torna prioridade de Deus. Honre o Senhor, porque Ele honra aqueles que o honram. Coloque Deus em primeiro lugar. O que vai acontecer aqui? Elias vai trazer uma palavra para aquela mulher, que é uma palavra para ela poder confiar. É uma promessa de Deus para ela. Olha só o que ele vai dizer aqui. Versículo 14.
Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Meus irmãos, Deus está usando Elias para trazer uma promessa para aquela mulher. Confia que o Senhor vai te honrar. Meus irmãos, nós acreditamos mesmo nisso? Nós realmente confiamos que Deus nos honra? Aquela mulher está tendo a oportunidade de colocar isso em prática. Ora, essa história toda não acontece para que Elias continue vivo. Essa história toda acontece para que aquela viúva anônima, de um filho anônimo, possam ser abençoados por Deus. Meu irmão, tenha certeza disso. Deus não precisa do seu dízimo, Deus não precisa da sua oferta. Sabe o que seu dízimo e sua oferta representam? Seu compromisso com Deus, sua fé em Deus, sua obediência com Deus. Ora, o reino realmente é abençoado por meio do seu envolvimento. Mas saiba de uma coisa, ainda que você não se envolva, o reino continuará existindo. Ainda que você não se envolva, o reino continuará existindo. Sua participação pode, com certeza, abençoar pessoas que estão passando por luta, um missionário, a obra de Deus. Mas ainda que você não participe, o Senhor, na sua bondade, ele vai levantar meios de outra forma. Isso quer dizer que a minha participação, a sua participação, não é por uma necessidade do Senhor, é um privilégio que ele me dá. E nesse privilégio, sabe quem é o maior beneficiado? Sou eu. Quem foi a maior beneficiada com essa atitude? Foi essa mulher e foi aquela pessoa que essa mulher amava, seu filho. Os maiores beneficiados foram ela e seu filho, foi a sua própria casa. Pensa bem nisso. O que a Bíblia fala? Que até um copo d'água dado ao profeta no lugar de profeta, receberá galardão de profeta. O maior beneficiado, ora, acaba sendo aquela pessoa que se envolve. Essa mulher tinha comida apenas para mais um dia. Essa mulher tinha farinha, tinha azeite apenas para mais um dia. Mas agora, envolvida com o Senhor, ela vai ter farinha e vai ter azeite enquanto durar a seca. Os outros locais, sem farinha. Os outros locais, sem azeite. Mas na casa dela, a cada dia, farinha e azeite. Por qual razão? Ela se comprometeu com Deus, Deus se comprometeu com ela. Você crê nisso, meu irmão? Você realmente acredita que Deus honra aqueles que o honram? Dá um passo de fé. Honre a obra do Senhor. Se envolva, seja fiel no seu dízimo. Abrace desafios missionários. Seja fiel em ofertas. Deus há de te abençoar. Nessa vida sim, e muito mais na eternidade. Queria te dizer algo mais aqui, para a gente poder caminhar para o final. Observe o que diz no versículo 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa por muitos dias. Da farinha, da panela, a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Sabe o que a gente vai perceber aqui? Que essa constância se deu pelo seu compromisso constante. Como é que foi no primeiro dia? Pouquinho de farinha, pouquinho de azeite. Desse pouquinho, ela fez primeiro para Elias. Aí depois ela vai lá e faz para ela e para o seu filho. O que ela notou? Não acabou. Aí no outro dia, tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Desse pouquinho, vai lá e faz para Elias. Depois ela volta, faz para ela e para seu filho. E o que ela nota? Não acabou. A constância foi em a cada dia priorizar o reino. A cada dia se envolver com o reino. E a cada dia ver que o Senhor se envolvia com ela. Interessante, meus irmãos, às vezes nós achamos que precisa haver muito para que a gente possa se envolver. Só que a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é fiel no pouco é nas pequenas coisas. Ora, eu não preciso ter 10 salários para ser dizimista. Com um salário, eu posso ser dizimista. Eu não preciso ter 10 salários para me envolver com o reino. Com um salário,
eu posso tentar ali no meu orçamento me envolver com o reino. Não é aquilo que esses malucos que fazem comércio com o nome de Deus estão dizendo, não. Não é isso daí, não. De você ser irresponsável, dar tudo, não, não é isso. É só você assumir um compromisso com o reino do Senhor. E aqui eu quero colocar uma última lição. Uma última lição. Jesus Cristo, cerca de 800 anos depois, ele vai dizer o seguinte: nos dias de Elias, havia muitas viúvas na terra de Israel, mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão aquela viúva de Sarepta, aquela viúva gentia, aquela viúva na terra de Sidom. Meus irmãos, o que Jesus vai abrir os nossos olhos para perceber? Que Elias poderia ter recorrido a muitas outras viúvas para que aquelas outras viúvas fossem abençoadas. Só que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nos seus mistérios, ele escolheu abençoar essa viúva. Já parou para pensar nisso? Muitos outros poderiam ter o privilégio de ser pregador, mas Deus talvez escolheu convidar você. Muitos outros poderiam ter o privilégio de ser missionário, mas Deus escolheu chamar você. Muitos outros poderiam ter o privilégio de ser pastor, mas Deus escolheu você. Muitos outros poderiam ter o privilégio de ser mantenedor, de ser aquela pessoa que se envolve financeiramente. Muitos outros podiam ter esse privilégio, mas Deus escolheu você. Deus é assim. Deus, ele é bondoso. E aqui, meus irmãos, eu quero terminar dizendo aqui 4 pontos para a gente fechar. Primeiro, de maneira breve, o agir de Deus vem por meio da fé em sua palavra. O texto faz questão de dizer, segundo a palavra do Senhor. Então veja, não é essa fé irracional, essa fé cega, essa fé que leva as pessoas ao engano. Não é porque o pastor, o pregador, ele teve uma revelação, porque ele teve um sonho, não. É fé na palavra do Senhor. Deus ensinando na sua palavra. Segundo lugar, Deus age por meio da fé que se manifesta em obediência. Fé na palavra. Fé manifesta em obediência. Se Deus falou, obedeça. Confie. Isso vai mostrar dependência. Terceiro lugar, o agir de Deus vem em resposta à fé que prioriza o Senhor, coloca o Senhor em primeiro lugar. Veja o que Elias falou, primeiro para mim, depois para você e para o seu filho. O agir de Deus vem em resposta à fé que prioriza o Senhor. E em último lugar, a fé, a obediência e a prioridade a Deus precisam ser constantes. O texto faz questão de dizer que a cada dia, a cada dia, a cada dia. Então, meus irmãos, que o Senhor nos leve da incredulidade à fé. Que o Senhor nos leve da desistência à perseverança. Que o Senhor nos leve do desespero à esperança. Como é que isso acontece? Ora, Deus toma a iniciativa na sua graça e na sua misericórdia. E nessa iniciativa, Ele nos convida à fé, a uma crença na sua palavra, uma crença em obediência, uma crença que prioriza, uma crença que é constante. Que essa seja a minha realidade, que essa seja a sua realidade e que o Senhor traga provisão à vida do seu povo. Louvado seja o precioso nome do nosso Deus. Aqui eu encerro a minha palavra e te convido a orar. Deus, eu quero agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder nos envolver com o teu reino. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço pela tua palavra, pela preciosidade que ela é. Usa a tua palavra para abençoar o teu povo. Quero mais uma vez clamar pelos nossos enfermos, tenha misericórdia de cada um deles na tua bondade. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te adoramos. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Amanhã, sábado, teremos reunião dos adolescentes às 5 horas da tarde na igreja e dos jovens às 7 horas da noite. Aliás, os adolescentes não se reunirão aqui na igreja amanhã. Então, amanhã, os adolescentes não se reunirão, apenas os jovens às 7 da noite. E domingo de manhã, o nosso culto, todos estão convidados, também domingo à noite. Um carinhoso abraço a todos vocês. Até mais.